passando aqui para dar um repasse com vocês, porque eu tenho recebido alguns comentários, os colegas me procuram, né, no Zap, aqui no Instagram. Eu percebi nos comentários, alguns colegas aí não se aperceberam de que sem tributação não há SST. Esse ponto é importantíssimo, talvez não tenha deixado claro aí. Não tem como o nosso profissional da área dissociar SST de tributação. Não tem como o nosso colega profissional que militou com NRs não fazer a transição para tributação. Não tem como. Sabe por quê? Porque as empresas não aceitam mais profissionais míopes, profissionais que ficam presos apenas a um ponto focal, né? Claro que a gente vai trabalhar com SST, claro que a gente vai ter que ter as preocupações de higiene do trabalho, ergonomia, relações psicossociais, toda aquela preocupação com perigo, com risco, né? Tudo isso continua. Só que agora é importantíssimo que o nosso profissional se aperceba de que as empresas precisam desse profissional para fazer a integração de áreas, para fazer a comunicação desses conteúdos, né? Conteúdos de SST para o E-Social, para o FDRINF, para a DCTF Web, que faz parte do sistema público de escrituração digital. Então esse é um ponto que eu queria chamar a atenção dos amigos, a impossibilidade material de fazer SST, Segurança e Saúde do Trabalhador, sem o arcabouço, sem a estruturação, sem a compreensão da escrituração digital, sem a compreensão do que é tributo e como a tributação se apropriou desse conteúdo que até então era exclusivo do direito trabalhista, né, pessoal? Então, o que é que eu percebi nos comentários aí? Os colegas não conseguem, ou deveriam, né, explorar a relação financeira da SST. Então, se você tem lá um FAP de 1,5 e esse FAP se aplica ao SAT nominal de 12%, você vai ter um acréscimo de alíquota em 50% em relação à mediana dos concorrentes. Há um acréscimo de alíquota. Esse 50% decorre de frequência, duração e despesa dos benefícios. Esses benefícios têm uma nosologia, têm uma doença, têm uma explicação mórbida para eles. E é possível que o perfil nosológico das empresas não sejam alcançados por esses programas de prevenção. E você nunca vai reduzir o FAP. Por quê? Porque se o problema da empresa é dorsopatia, são tendinites, são transtornos mentais, e a empresa tem lá o PGR, cujo inventário de risco não reconhece esses fatores de riscos, como é que vai ter prevenção, pessoal? Como é que vai ter redução? E aí você tem o problema do problema, né? Você não tem o diagnóstico correto, não tem o inventário bem feito, não tem o plano de ação para agir sobre o problema, porque o problema não foi diagnosticado, não foi reconhecido, e você perpetua a casuística, cuja frequência é alta, a duração mais alta ainda, e a despesa, por conseguinte, vai junto, né? Porque a despesa depende do tempo de afastamento. O tempo de afastamento tem a ver com a gravidade da doença, né? Do distúrbio, da disfunção, enfim. Perceba, a questão não é só frequência, duração e despesa. Então eu estou falando aqui especificamente, pessoal, do FAP. Apenas um dos PROCAPs nossos, que trata do FAP, trata exatamente desse desacoplamento aí entre a SST clássica e a SST com tributação. Na tributação, aí sim, você vai ter força, vai ter condições de fazer os cálculos e dizer, ó, hoje você paga por mês 200 mil de SAT e passará a pagar 100 mil, uma redução de 100 mil reais, 50% de redução. Por que isso?
porque você vai apresentar um plano de ação no âmbito do PGR que vai atacar o problema que leva a esse absenteísmo, cuja duração é grande, cuja despesa é alta. E por conta dessa combinação vetorial, frequência, duração, despesa, a posição na régua de percentis do FAP é uma posição muito desfavorável, lá na banda malus. Então, eu estou dando um exemplo aqui muito prático, né? Então, qual é a interface da nova SST com tributação? Qual é a interface com a SST clássica? É que você continua usando a instrumentação, o ferramental, para fins de redução de risco, todavia com um argumento tributário, né? E aí você potencializa a tua contratação, né? A tua valorização do trabalho, porque você vai estar exprimindo em reais, mês a mês, cuja projeção anual vai te dar ali alguns milhões de reais de redução na despesa tributária dessa empresa. Então, com essa interseção, pessoal, que nós fazemos aqui no PR Trilha de Tributação, no PR Trilha de Tributação a gente vai ter uma apropriação do FAP, estrito sensu, isso que eu estou falando para vocês aqui, a gente vai abrir o extrato de uma empresa, de várias empresas, eu faço exemplos concretos, a partir dessa casuística, a partir dessa visão do problema e a solução. E a solução passa por SST, claro, mas é combinada com os vetores tributários. A partir da composição dos conteúdos de SST e da argumentação tributária, você tem, portanto, uma potencialização do teu trabalho. No PR Trilhas de Tributação, nós temos o PPP eletrônico, né? Damos ênfase aos órgãos públicos. Então, discutimos toda a origem do PPP eletrônico, o PPP papel, toda essa evolução, esse vai e vem aí do governo e o que sobrou, né, do PPP eletrônico no âmbito do E-Social, que já está em funcionamento, já está em produção. Então a gente aprofunda bastante, tá, pessoal, essa parte do PPP eletrônico, inclusive para órgãos públicos, que vai entrar em janeiro de 2023. Adentramos a tributação aplicada sobre o meio ambiente de trabalho. Tributação aplicada. Pessoal, é inédito, é exclusivo, só aqui vocês vão ter isso. Tem outros cursos por aí, mas não com a profundidade, porque afinal de contas eu estou dentro da Receita Federal, né, pessoal? Então eu estou trazendo aqui aquilo que eu mesmo produzi lá, escrevendo a IN 971. Então tem uma autoridade aqui, tem uma autenticidade nessa minha fala, né? Que vocês vão colocar à prova aí, né? Vocês vão participar, vocês vão ver ou se tem procedência que eu estou falando, né? Então essa tributação é um dos elementos, né, que compõem o PR Trilhas, é a tributação aplicada sobre o meio ambiente de trabalho, TS-MAT, junto com o FAP, junto com a fiscalização da Receita Federal do Brasil, um PROCAP específico, é outro PROCAP, combinado com a SET, Aposentadorias e Condições Especiais do Trabalho, combinado com o FACET, Financiamento, Aposentadorias e Condições Especiais do Trabalho, a gente fecha o PR Trilhas. E esse empoderamento faz com que você use a tributação para fins de alavancagem da tua remuneração, do empoderamento da tua abordagem relativa a SST. Alguns colegas tentando desassociar tributação de SST, como se fosse possível fazer SST hoje em dia sem o olhar tributário, né? Esse olhar tributário, ele é parte integrante da SST. Ele se incorporou do conteúdo de SST, uma vez que os eventos do E-Social, 1000, 1005, o 1200, 1210, o 1206, os eventos 2200, né? Não apenas os eventos sabidos aí, né? 2240, o 2210, o 2220, mas esses outros eventos, principalmente o 2230 e os eventos de consolidação, 2230 de afastamentos, né? E os eventos de consolidação, 5001, 5011, todos eles perpassam o SST, exigem conhecimento do SST, e é aí que você se posiciona de forma estratégica com essa abordagem, traduzindo em
recuperação de crédito, traduzindo em redução de despesa, né? Eu dei um exemplo para vocês aqui. Se você faz um projeto para uma empresa, projeto esse que é reduzir o FAP nos próximos 2 anos, reduzir de 1,5 para 1,10, nos próximos 4 anos, reduzir de 1,10 para 0,8, e nos próximos 5 anos, reduzir até 0,6, 0,5, isso representa uma economia de quanto? Uma redução de quanto de despesa? Ah, não, isso representa, projetando para o ano, representa 800 mil reais, 1 milhão de reais. A depender do tamanho da empresa, a depender do nível de agressividade desse FAP, é muito possível que você consiga reduzir muita despesa. Muita, não é pouca não, né? Mas aí você precisa trazer SST para dentro da tributação. Conversar com o E-Social, dialogar com os demais setores internos da empresa, mantendo o SST como o guia, né? Ó, a gente vai reduzir o FAP se reduzir despesa. A gente vai reduzir despesa se diminuir a gravidade dos afastamentos, reduzir a duração. A gente vai reduzir despesa e duração se reduzir a frequência. Por quê? Porque são variáveis multivariadas cuja correlação está para a frequência. Só há despesa se houver duração e só há duração se houver frequência. Então você trabalha com métodos quantitativos para fazer essa avaliação que estou colocando para vocês aqui agora, e a partir dos métodos quantitativos demonstrar de que há um excesso de risco em determinados setores de produção, em determinados GHEs, né? E isso precisa ser colocado no plano de ação. Plano de ação de onde? Do PGR. E aí você tem força para fazer o PGR. E aí você consegue um contrato para fazer PGR vocacionado para o E-Social, vocacionado para a redução do FAP, vocacionado para aumento de lucro da empresa. Então o PGR passa a ser uma peça contábil do ponto de vista financeiro, que faz com que você tenha argumentos internos para recuperar crédito tributário. Nós somos educados assim, né? Infelizmente a nossa escola de engenharia, de tecnólogo, de tecnossegurança, os profissionais na área de direito, os advogados, né? Advogado tributarista, inclusive, né? Os médicos, os enfermeiros, nós fomos educados para essa lógica tacanha, pequena, rasteira, desintegrada, não articulada, né? Que é a lógica do cumprimento da norma trabalhista, acabou, encerrou, tá bom, né? Só que agora vem um grande reforço para o bem de todos, que é a vestimenta tributária que veste SST. SST passa a ter uma vestimenta tributária. Então não adianta ter músculos, braços, pernas de SST sem a roupa tributária. Esse é um ponto importantíssimo. E é essa roupa que a empresa vê, né? Essa vestimenta que a empresa vê. Ela vê porque ela tem os balanços, tem as demonstrações, tem os planos os centros de custo, quais são os centros de custo que estão pesando mais tributariamente. E você traz exatamente a solução para tudo isso. Então você interpreta, faz o diagnóstico, aponta quais são os fatores de riscos, indica qual é o plano de ação, quais são os fatores de riscos com prioridade. Por que prioridade? Porque demandam mais despesa tributária. Então lá no PGR você vai ter uma força muito grande para fazer uma priorização numa matriz de riscos, uma matriz de responsabilidade, um cronograma dentro de um plano de ação cujos fatores de risco são fatores de riscos à redução, que leva à redução de despesa. Aproveitemos a nova vestimenta que o direito tributário nos oferta, né? Nós temos aí uma grande oportunidade de ressignificação da fala. A gente ressignifica o conteúdo, ressignifica inclusive a importância dos profissionais que militam nessa área, né? Essa ressignificação, ela vem a partir da introdução dos referenciais, critérios, princípios tributários que agora passam a presidir as relações de segurança e saúde do trabalhador.